Olá pessoal, graça e paz, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Quero hoje trazer uma mensagem para vocês com relação à Trindade Satânica. Quero falar a respeito da Trindade Satânica, a respeito do chip, nova ordem mundial, essas coisas aí que vai acontecer no final dos tempos. Para você que gosta desse assunto, eu acho que é interessante você assistir até o final. Tá certo? Eu gostaria de ler um versículo bíblico antes para a gente entender. Além dele, tem vários outros versículos aqui que eu vou estar lendo durante o período desse estudo. E peço a você que acompanhe com a Bíblia. É importante você acompanhar para você ver o que está sendo falado, o que a Bíblia fala e ver que não há nenhuma distorção naquilo que eu estou falando, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. A Bíblia nos relata da seguinte forma: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Bom, o versículo por si só já se explica, né? É um ser que estará vindo à terra e ele quer tomar ali o lugar de Deus, se assentar no lugar de Deus, querendo parecer Deus. Por que a Bíblia não diz que ele diz querendo ser Deus? Porque não há nada igual a Deus. Então ele vai parecer, ele vai ter a aparência de Deus. E através dessa aparência e através dos versículos bíblicos que a Bíblia nos traz, nós podemos identificar que ele é um impostor. Tá certo? Então, para dar continuidade, eu gostaria de falar a respeito da Trindade Satânica. O que é a Trindade Satânica? Existem pessoas que imaginam que essas três pessoas é uma só pessoa. Mas não. Assim como a Trindade Divina ela é única, ela se funde em uma só, a Trindade Satânica também se funde em uma só. Entretanto, cada um tem o seu objetivo e tem o seu processo aqui na Terra. Na Trindade Divina nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um com funções distintas. Assim como a Trindade Satânica também, ela tem o Pai, o Anticristo e o falso profeta. Cada um simbolizando uma entidade divina, tá certo? Então, vamos começar a falar do Pai. Quem é o Pai? O Pai nada mais é do que o Satã, que é Satanás. Qual que é a função de Satanás? É o que está exatamente falando o versículo. Satanás ele é o antideus, é aquilo que faz tudo contra Deus. O que Deus faz, ele faz contra. Então, ele simboliza o Pai. O segundo é o anticristo. O que é o anticristo? O próprio nome também já diz, anticristo. O anticristo, ele é o espírito que contamina e prega contra toda a doutrina cristã. O anticristo, o seu espírito já reina desde a vinda de Cristo. Ou seja, desde que Cristo se manifestou, ele também se manifestou e hoje ele distorce tudo aquilo que Jesus Cristo prega. Ou seja, ele é o anticristo. Tá certo? E temos também o falso profeta. Quem é o falso profeta? O falso profeta, ele é o anti-Espírito Santo. Então nota que cada um tem sua função, assim como na Trindade Divina. O falso profeta ele é responsável por trazer uma nova religião e ensinar um caminho falso. Tá certo? Então ele está aqui exatamente para isso, para poder fazer a manipulação das pessoas e desviar as pessoas da religião verdadeira, trazendo uma nova religião falsa para colocar na cabeça das pessoas, tá certo? Então, tá aí a Trindade satânica: Pai, Anticristo e o falso profeta, cada um com sua função definida. Tem muita gente que imagina que o falso profeta, o Anticristo, a besta, é uma pessoa só e eles definem essas pessoas com alguns líderes, né? Que estiveram no mundo e alguns ainda estão, que eu vou seguir aqui. Segundo algumas pessoas, Hitler, Obama,
Macron e o Papa, né, seriam essas pessoas. Mas eu tenho uma outra visão, eu vejo de uma outra maneira e não acredito dessa forma. Por quê? A preposição anti, ela tem dois significados no hebraico. O primeiro significado é contra e o segundo é no lugar. Então você nota que o versículo ele fala exatamente disso. Ele fala que ele vai se opor e levantar contra tudo que se chama Deus, ou seja, objeto de adoração. Então, nós notamos aqui que ele não vai atacar simplesmente o cristianismo, não. Ele vai atacar o catolicismo, ele vai atacar os espíritas, ele vai atacar os umbandistas, os quimbandistas. Por quê? Todas essas pessoas têm seus objetos de adoração. E ele quer ser único. Ele quer ser o único objeto de adoração. E ele vai assentar-se no lugar de Deus, parecendo Deus. Tá certo? Então, esse anti, no grego, é o que eu disse. Ele significa contra ou no lugar. Aquele que ocupa o lugar de outro, aquele que usurpa o lugar de alguém. Bom, o nome Cristo no hebraico significa o Messias. Esse significado ele se traduz ao Velho Testamento. O que é o Messias? É o prometido, aquele que virá. Já no Novo Testamento, depois da profecia cumprida, Cristo já significa o ungido, rei. Ou seja, aquele que já cumpriu o seu papel ou está cumprindo o seu papel. Tá certo? Então, o que nós precisamos entender? Nós temos que estar atento a uma entidade, a uma pessoa que vai estar com um poder infernal, um poder vindo do inferno, pregando contra tudo aquilo que Jesus prega. Então, esse será o anticristo. O diabo, Satanás não precisamos falar dele, porque todo mundo já tem a sua noção de quem é. O anticristo e o falso profeta são pessoas na terra, são realmente pessoas que vão estar aqui, que vão estar possessos por esse espírito demoníaco e que trará para nós algumas conturbações que nós vamos ver aqui a seguir aqui em cada passo, tá certo? Então, esse anticristo ele vai vir com um discurso de paz. Porém, esse discurso dele será quebrado quando a gente analisa, porque ele vai quebrar, ele vai trazer para nós um novo conceito do que é corretamente correto. Tá certo? Então, ele vai trazer para nós um novo conceito de politicamente correto. O que era politicamente correto na época do meu pai, do meu avô, hoje já não é mais politicamente correto. Porque esse espírito ele está modificando as bases das pessoas, das famílias, das empresas, de todo o contexto para preparar o mundo para a chegada do anticristo fisicamente. Então existe uma força do anticristo operando, assim como a força de Deus, o Espírito Santo também está operando. Então, ele está operando hoje, preparando a terra para a chegada do anticristo, tá certo? Deu para entender. Só para fazer uma analogia com relação a isso, nos Estados Unidos hoje, é politicamente incorreto você falar a palavra Merry Christmas, ou seja, Feliz Natal. Quando você fala isso, você está voltando e mostrando para as pessoas, apesar que eu não acredito que 25 de dezembro foi o dia que Jesus nasceu, eu acho que essa é uma data exatamente colocada ali por pessoas, por interesses próprios. Então Jesus Cristo não nasceu. Mas ao mundo inteiro, ela remete ao nascimento de Jesus Cristo. Então hoje nos Estados Unidos, se você chegar e falar para uma pessoa Feliz Natal ou Merry Christmas, você está sendo politicamente incorreto. O que é o correto falar lá hoje? É você falar boas festas. Então ele vem mudando o contexto, preparando o terreno, preparando a terra para que o anticristo possa vir e agir livremente no mundo. Na minha visão,
O anticristo, ele nada mais é do que um líder político com influência religiosa. Tá certo? O líder religioso, na minha visão, pelos estudos que eu faço, ele é, sim, um líder religioso. Aí o falso profeta, sim, porque ele é que é aquele que prepara os fiéis para receber a besta, o anticristo. Então, as pessoas têm que estar preparadas para receber esse ente maligno, e o falso profeta é a função dele fazer. Eu não vejo o falso profeta como uma pessoa em si, eu vejo o falso profeta como uma organização, como uma organização que tem pessoas sucessivamente, né, trabalhando para essa preparação terrena. Então, na minha visão, o anticristo é um líder político e o falso profeta é um líder religioso. Aí sim, aí eu concordo. Então, como nós vamos fazer hoje? A Bíblia ela é muito clara, a Bíblia ela nos explica, ela nos fala e nos explica. É só a gente ter a paciência e ter o hábito da leitura diária da Bíblia, tá certo? Então vamos lá. Como reconhecer esse anticristo, como reconhecer esse falso profeta? A Bíblia fala que quando ele aparecer, ele vai ser revelado. Então, como eu disse, ele virá com o acordo de paz. Ele vai ser um homem que vai pregar a paz. Ele vai ser um homem que vai matar a fome do mundo. Ele vai ser o homem que vai distribuir as rendas para o mundo. Ele vai ser um homem idolatrado, ou seja, ele vai tirar o foco das pessoas em Deus para que o foco seja ele. Primeiramente, nós temos que voltar lá atrás, quando o povo de Deus estava indo para o deserto. E eles falam o seguinte: mas Moisés, nós queremos um Deus que nós possamos vê-lo. E lá em Juízes também existe, por que foi implantado os juízes na terra? Até Juízes, Deus era o próprio juiz da terra. As pessoas faziam aquilo que era determinado. Então Deus implantou porque o povo queria um juiz que eles pudessem ver, conversar com ele, falar com ele. Aí foi implantado então os juízes na terra por isso. A mesma coisa será com esse anticristo. O anticristo ele simplesmente vai conquistar todos através de paz, distribuição de renda e harmonia na terra. Ele vai resolver todos os problemas que nós temos hoje. A sociedade vai ser toda resolvida. Nós vamos ter dinheiro, nós vamos ter tudo. Só que isso vai ter um preço que eu vou estar falando lá no final. Tá certo? Então, como nós vamos reconhecer esse anticristo? Bom, aí vai vir o Tratado de Paz. E eu também vou falar o que é esse Tratado de Paz. Existe todo um contexto de pessoas para a gente entender isso daí. Então vamos lá. Vamos lá agora para Daniel capítulo 9, versículo 1 e 2. Abre sua Bíblia lá, leia comigo. Talvez as pessoas leiam isso daqui não entendem bem, porque é falado no ato lá da época, né? Então nós precisamos começar a casar versículos dentro da Bíblia, fazer um estudo para a gente entender o que ele quer dizer. Então Daniel ele fala da seguinte maneira: no ano 1º de Dario, filho de Azuero, da linhagem dos Medos, ao qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que os números dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se a desolação de Jerusalém, era de 70 anos. Bom, primeiramente nós temos que entender esses 70 anos. Na verdade aqui é contado-se um ano significa um dia. Então, nós estamos falando exatamente de 7 anos. O acordo será firmado em 7 anos. Quando você vê lá esses grandes acordos, vão ficar nós que temos o conhecimento da palavra, a gente que está hoje com a Bíblia na mão, a gente que está esperando a volta de Cristo, vamos ficar de olho nos grandes acordos, nos acordos que estiver politicamente, né? Então precisamos entender que esse acordo ele vai ser a primícia da revelação do anticristo. Agora, por que ele vai fazer esse acordo?
O que é que vai trazer ele a ser esse líder tão amado e tão querido pelo povo? E que acordo é esse? Bom, lá no Oriente Médio, você pega ali, qual que é a briga que existe ali? Por que hoje existe aquela guerra tão grande ali entre muçulmanos e entre judeus? Bom, o que Israel quer? O maior sonho de Israel é ser considerado uma nação. O mundo hoje já considera Israel uma nação. Entretanto, os muçulmanos não consideram Israel como nação. Então eles precisam que os muçulmanos vejam eles como nação. Então, se você pegar hoje o contexto dos judeus, os judeus foram disseminados, não existia terra, não existia país, não existia nação, não existia nada. Eles foram por 4 cantos do mundo, cumprindo-se a profecia bíblica de que eles seriam feitos dessa forma. Quando você pega lá no Mateus, em capítulo 24 de Mateus, nós vamos entender que a Bíblia fala o seguinte: quando o meu povo se ajuntar novamente, ou seja, quando eles se reunirem, formarem uma nação, eis que é a primícia da vinda. Então o que acontece? Israel já se ajuntou. Israel já formou sua nação. Só que eles ainda não são reconhecidos pelos muçulmanos, pelos árabes. Tá certo? Então eles têm esse anseio, precisa disso. Aí vem agora o segundo ponto. Por quê? Os árabes entendem que aonde está hoje Jerusalém e as suas adjacências, aonde vive mais ou menos 500 mil judeus, aquilo ali é deles. E o sonho árabe é colocar a capital deles em Jerusalém. Olha para vocês verem o jogo de interesse que está naquela região e por que a guerra hoje está forte lá. É exatamente por isso. Então o que acontece? Jerusalém, ele quer ser reconhecido como nação. Os árabes querem, de qualquer custo, aquele terreno para eles, porque fala que é deles. Então é aí que vai entrar esse grande líder, vai fazer a unificação e vai fazer o acordo de paz por 7 anos ali em Israel, entre judeus e árabes. Tá certo? Então o que acontece? Bom, o que nós precisamos entender é que o único parlamento realmente democrático existente lá naquela região hoje é o parlamento judeu. Se você pegar hoje lá você tem árabe, você tem cristão, você tem muçulmano, você tem várias pessoas que fazem parte desse parlamento. Ao contrário dos muçulmanos. O muçulmano só aceita muçulmano no parlamento deles. Não pode entrar cristão, não pode entrar... Ou você é muçulmano ou você não faz parte. Então eles não são democráticos. Nas adjacências de Jerusalém, onde vivem esses 500 mil judeus, pela sua democracia, não tem nenhum tipo de problema eles conviverem pacificamente com os muçulmanos que forem para ali. Então, tá dando para entender? Estou conseguindo me expressar para você entender o porquê desse acordo de paz? Bom, tudo bem. Então vamos ver agora mais um versículo onde que fala o seguinte, Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2. Fala da seguinte maneira: e deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me foi dito, vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Aí agora vem a segunda parte do versículo. Olha que interessante. Deus mandou medir, tá certo? O templo que está se referindo aqui é o templo de Salomão, né? E depois, na segunda parte do versículo, ele fala o seguinte: exclua, porém, o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Olha que interessante. Olha o porquê da briga. Nós vamos entrar agora no porquê da briga, porquê que é que os judeus realmente precisam dessa paz com os muçulmanos.
Toda pessoa, todo mundo que já esteve em Jerusalém, todo mundo que já esteve ali na região de avião, ou que seja a passeio, consegue visualizar uma redoma dourada que existe em Jerusalém. Aquela redoma bonita, linda, maravilhosa, parece de ouro, né? Eu acredito que sim. É chamado de o Domo da Rocha. Domo da Rocha. E é exatamente ali aonde está o templo de adoração dos judeus. Só que hoje em dia, já existem vários arqueólogos que dizem que aquele templo está no lugar errado. E já tem prova concreta que ali não era o templo. Que você se posicionando do Monte das Oliveiras, aonde Jesus chorou sangue, tá certo? A hora que você se posiciona de frente para o domo, o que acontece? O verdadeiro templo, onde ele realmente existia, está à esquerda, no Monte Moriá. E o Monte Moriá hoje pertence aos árabes. E os judeus precisam, então, construir o templo no Monte Moriá. E os árabes querem Jerusalém para ser sua capital. Olha os jogos de interesse, como que realmente o conflito existe ali, você entendeu? Os árabes não querem abrir mão e os judeus também não querem abrir mão. Então, ok, tá tudo certinho, até aí o motivo da guerra. Agora vamos falar como essa paz será concretizada, tá certo? Então, nesse período, vai vir esse grande homem, esse grande líder, e ele vai fazer esse acordo por 7 anos ali. E vai trazer a paz no Oriente Médio. A paz, além de paz, ele vai trazer uma bonança para o mundo inteiro. Ele vai conseguir trazer isso daí para todo mundo. Para a gente entender esse acordo, vamos ler mais um versículo bíblico que está lá em Daniel capítulo 9, versículo 27, que fala da seguinte maneira. Olha para vocês verem como que é interessante a gente começar a analisar versículo por versículo, profecia por profecia. A Bíblia não pode ser lida como se fosse um livro de história comum, porque ele profetiza aqui e se confirma no outro, entendeu? Então é muito interessante a gente estudar a Bíblia e não ler a Bíblia. Tá certo? Então no versículo 27 do capítulo 29 de Daniel fala da seguinte maneira: e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Olha que legal, olha que interessante. Como que Daniel, nós sabemos que Daniel é considerado o apocalipse do Velho Testamento, né? Existe coisas em Daniel que ainda não se aconteceu. Se a gente for falar do Vale dos Ossos Secos, aconteceu agora há pouco tempo. Eu acho que muita gente viu aí pela televisão tratores empurrando multidões, né? Multidões para dentro de uma vala, sendo enterradas como indigentes. Ali é a visão de Daniel do Vale dos Ossos Secos, tá certo? Então é muito interessante a gente começar a analisar o que a Bíblia falou lá no Velho Testamento e o que está acontecendo hoje. Eu falo que eu só acredito na Bíblia por causa da veracidade que ela nos traz hoje. Tudo o que falou lá está acontecendo hoje. E por isso eu creio. Senão, eu não iria crer. Eu sou uma pessoa como a Bíblia fala, tá? Fazei prova de mim. A Bíblia diz que fazei prova de mim. Então eu faço prova de Deus, eu busco Deus, mas eu quero saber se aquilo é verdade. Eu não sou aquela Maria vai com as outras. Então eu vivo o meu testemunho cristão, não é pelo que eu ouvi falar, mas sim pelo que eu vivo. Aí eu vi pastor fulano falar isso, então é isso que eu vou fazer, ou é isso que eu vou falar. Não, a minha experiência cristã é pelo meu modo de vida e pelas coisas que acontecem comigo, e não pelo que acontece ou pelo que as pessoas falam. E eu gostaria que você fosse assim, que você também tivesse uma vida cristã pelas afirmativas sua, e não pelo que você escutou falar. Então, voltando ao assunto, tá? Esse é o acordo, né? Então, na hora que construir esse templo, aí vai começar uma coisa muito interessante,
Vou continuar falando aqui e vocês vão entender. Vai começar o eucomunismo. O que é eucomunismo? Nada mais é do que todas as religiões debaixo do mesmo teto. Seria mais ou menos o conceito de hipermercado, né? Tudo debaixo do mesmo teto. Você chega no supermercado para comprar, você acha de farinha de trigo a televisão. A mesma coisa é o conceito do eucomunismo. Você vai chegar lá, você vai encontrar todo tipo de deuses dentro de um templo e você vai escolher para qual que você quer orar, para qual que você quer rezar, para qual que você quer cultuar. Isso é o eucomunismo, tá certo? É todas as religiões debaixo do mesmo teto. Eu sou totalmente contra, porque se fosse para ser desse jeito, eu não seria cristão. Então eu sou totalmente contra o eucomunismo e ela é a base da nova ordem mundial, tá certo? Então, no momento em que isso acontecer, que o acordo de paz vai ser construído, vai ser assinado, aí vai se construir um novo templo, vai tirar o templo lá da onde está hoje, vai passar para o Monte Moriá, aí os árabes vão fazer a Jerusalém, né, de capital, reconhece então Israel como nação, as adjacências ali vão ser comunitárias, né? Vai ter muçulmanos, vai ter judeus, e vai todo mundo viver em paz. Gente, olha que maravilha, olha que coisa bonita, né? Uma paz, acabou as guerras, mutilações, mísseis, acabou tudo isso, olha que maravilha. Só que a Bíblia fala que isso é uma falsa paz, e é por isso que ele tem duração. A paz de Cristo é eterna, a paz do anticristo ela tem duração. Entenderam? Então o que acontece? No exato momento que construir o templo no Monte Moriá, aí nós vamos ter 3 tipos de pessoas adorando ali dentro. O primeiro, os muçulmanos adorando na sexta. Eles cultuam a sexta. Aí nós vamos ter os judeus adorando no sábado, porque eles adoram no sábado, né? Eles guardam o sábado. E vai ter os cristãos, né? Que desde as épocas antigas aí mudaram lá o Velho Testamento e passou o dia do cristão para o domingo. Então, vai ter então adoração na sexta, no sábado e no domingo, cada um adorando o seu Deus dentro do mesmo templo. Olha o comunismo aí. É triste, meus irmãos, mas volto a dizer, se isso não acontecer, a Bíblia estaria mentindo. Então é mais um fato para nós que somos cristãos verdadeiros, começarmos a entender e começarmos a afastar-se desse tipo de religião que te leva ao caminho traçado pelo espírito do falso profeta. Pelo falso profeta que está nos levando à destruição. E em massa. Porque muita gente vai se perder através desse espírito chamado falso profeta que está ocupando, tentando usurpar o lugar do Espírito Santo na nossa vida. Então, tá aí a simbologia da Trindade Satânica e está aqui o porquê do acordo. Deu para entender? Vocês conseguiram chegar na mesma conclusão que eu? Tá bom. Então, voltando aqui à continuidade, o que acontece? Se você analisar hoje, quem é o apoiador dos árabes? Quem é que apoia os árabes hoje com todas as forças? Primeiro, a Rússia. Não precisa falar nada da Rússia, né? A Rússia é um país anticristão, né? Tem um livro que eu li há um tempo atrás que chama Foge, Nick, Foge, que conta a história de um homem que contrabandeia livros e bíblias lá para a Rússia, entendeu? Tentando entrar com o cristianismo lá. Se vocês vão ver o que se faziam com o cristão ali na época da Cortina de Ferro. Então, quer dizer, é um país totalmente anticristão. É ele que apoia os árabes. E a ONU é outra instituição que apoia os árabes. A ONU, hoje, você pode falar que a ONU, como organização, ela manda mais do que qualquer país. Ela tem polícia própria, ela tem governo próprio, ela só não tem moeda própria, porque ela vai lançar a dela, mas ela só não tem moeda própria. Mas o resto tudo ela tem. Ela influencia em todo e qualquer país que ela quiser. Então, por isso que nós precisamos estar atentos, tá certo? Então, precisamos entender que o anticristo, ele vai ganhar a confiança do povo através do discurso de paz. Cuidado, meu irmão. Você que está aqui esperando o anticristo vir fazendo bagunça, brigando, guerra. Não.
Existe um pequeno ditado aí, né, que meu pai falava muito, que de pessoas bonzinhas o inferno tá cheio. Você entendeu? Então, a Bíblia, ela é clara, ela é muito clara. Tá certo? Ela é muito clara quando ela fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, esse falso profeta está colocando pessoas, colocando ídolos na cabeça das pessoas, para que essas pessoas esqueçam o sacrifício de Jesus Cristo e acredita em outro tipo de coisa, de pessoa que vai te levar para o céu. A Bíblia é clara: ninguém vai ao céu, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meus amados, é isso que nós precisamos ter cuidado. Nós, como cristãos, temos que analisar os discursos de paz e os grandes acordos que estão sendo assinados. É através deles que nós vamos saber quem é o anticristo. Falso profeta todo mundo já sabe, não preciso nem falar aqui o nome, todo mundo já sabe quem é, tá certo? Então, agora vamos falar quem é que apoia Israel. Hoje é um dos governos mais odiados da face da terra. Não estou aqui para falar de política, é só o contexto do que eu estou falando para vocês poderem entender, tá certo? Mas quem é hoje um dos governos mais odiados da face da terra? É o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos. Bolsonaro, quando ele assumiu, a primeira coisa que ele falou é que iria mudar a embaixada. Isso já é uma primícia, tá? Não estou falando que está certo nem que está errado, não estou apoiando nada, eu só estou te mostrando o contexto bíblico. Que isso daí já é uma primícia da profecia que está escrita para que Israel seja reconhecida como nação. Tá certo? Então, precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado. Depois que tudo isso, o acordo foi assinado, os muçulmanos conseguiram a sua capital dentro de Jerusalém. Jerusalém conseguiu mudar o templo para o Monte Moriá. Qual que é o próximo passo que o anticristo vai fazer? Implantação da ordem mundial. O que é a base fundamental, os 3 objetos fundamentais da nova ordem mundial? A nova ordem mundial, ela fala o seguinte, que primeiramente nós temos que ter uma só religião. Por que nós temos que ter uma só religião? Porque se tiver cristão, espírita, se tiver católicos, se tiver ubandista, se tiver quimbandista, ou seja, qualquer outro tipo de religião, o povo se divide. O que faz a divisão entre o povo é a religião. Essa é um dos primeiros pontos dele. O segundo ponto que eles falam é com relação a um governo único. A Bíblia já deixa isso bem claro. A Bíblia deixa isso bem claro. Tá certo? Que o mundo será governado por um só homem. Então vai vir aí o governo único, aonde terá um homem, uma pessoa